Fala galera, tudo bem? Hoje o vídeo vai ser sobre um dos momentos mais fascinantes da história humana. É um dos períodos mais emblemáticos e mais significativos da evolução humana. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a pré-história, os momentos da pré-história e algumas dessas principais características dos primeiros passos da evolução do ser humano. Evolução essa que tem aí alguns milhões de anos, já que o fóssil aí mais antigo que nós temos registro até esse momento é da Lucy, uma mulher encontrada na região da Etiópia, onde hoje fica o país da Etiópia, no continente africano, e ela tem aí a idade de aproximadamente 3 milhões e 200 mil anos. Então o ser humano tem uma história bastante longa ao longo desse período. E a pré-história é, de certa forma, o período histórico mais longo da história humana, já que os outros momentos históricos eles vão ser mais curtos, As transformações vão ocorrer de forma mais rápida. Então esse período marca aí de aproximadamente lá do surgimento do ser humano há 3, 4 milhões de anos atrás até o surgimento da escrita, quando o homem começa a produzir os seus primeiros registros escritos. Então todo este momento delimita aquilo que nós chamamos de pré-história. E dentro deste período da pré-história, nós dividimos eles em 3 momentos. O primeiro momento é o período do Paleolítico, o segundo momento do Neolítico e o terceiro momento é o da Idade dos Metais. Então, começando lá com a origem do ser humano, como falei, lá na África possivelmente. Então, o berço da humanidade é o continente africano e dali que o ser humano passou a dar os seus primeiros passos nessa evolução e ocupar todos os continentes hoje que nós temos no planeta e todos os espaços do planeta Terra nesse momento. Então a gente vai tentar entender um pouquinho de cada um desses momentos. Então esse primeiro momento, o período conhecido como Paleolítico, também é conhecido como o período da Pedra Lascada, já que este é o momento, o período onde o ser humano vivia de forma mais rudimentar. De forma geral, neste momento, o ser humano não fabricava, não produzia nada. Todos os seus instrumentos, todo o seu modo de vida está ligado à sua condição natural. Os instrumentos que ele usava para caçar, para se defender, enfim, no seu dia a dia, eram instrumentos que ele achava de forma natural na natureza. Madeiras, pedras, ossos, chifres, ele usava de forma natural e adaptava às suas necessidades. Um período também conhecido como o período das cavernas, já que o homem não produz aí um local adequado para viver, então se adaptava à natureza e em especial ocupava, em períodos de frio, chuva ou para se proteger de animais, ocupava as cavernas como uma forma de abrigo, de proteção a este momento, Então este fato, o fator, o contexto em que o ser humano viver, nessas condições naturais, fazia com que ele tivesse um modo de vida muito característico. Caçador, coletor e nômade. Ele andava pelo planeta de acordo com a oferta de alimento que ele tinha em cada região. Quando naquele espaço o alimento começava a diminuir a sua oferta, ele mudava o seu pequeno grupo para um outro lugar onde tinha caça, coleta, enfim, tinha condições adequadas para ele sobreviver nesse sentido. Isso faz com que a gente consiga entender uma característica muito importante desse momento. Por que o ser humano não produziu de forma material uma vida mais confortável? O fato dele viver essa vida nômade. Então ele não vivia tempo suficiente para acompanhar algumas mudanças e observar algumas mudanças, e o fato também fazia com que, desse nomadismo, fazia com que ele tivesse que ele se deslocar em tempos e em tempos, fazia com que ele não tivesse a necessidade de construir algo mais consistente, já que ele ia abandonar tudo aquilo para trás, ia deixar para trás e ia viver em outro local. A grande descoberta do ser humano nesse momento, a grande conquista do ser humano nesse momento foi o controle do fogo. Controle esse que possibilitou a produção de alguns tipos de alimento, o cozimento de alguns tipos de alimento, o fogo também para ele se aquecer no inverno, isso deu mais condições um pouquinho mais confortáveis e também facilitou muito na caça, já que ele usava o fogo para caçar em boa parte desse período do Neolítico.
Tá? E aí, a partir desse finalzinho do Paleolítico e início do Neolítico, nós temos uma grande revolução. Então, aproximadamente entre 10 e 12 mil anos atrás, nós temos a grande descoberta humana que promoveu a grande revolução, né? Que a gente chama de Revolução do Neolítico ou a Revolução da Agricultura. Né? Há mais ou menos aí 10, 12 mil anos, o ser humano descobre, e essa descoberta se deve em especial às mulheres que tinham essa função dentro dos grupos, de cuidar das crianças, de cuidar dos alimentos, né? Ela descobre-se aí o ciclo das plantas, né? Descobre-se o que faz com que possibilite a domesticação das plantas e dos animais a partir daí. Né? Este período é chamado também de período da pedra polida, porque a partir desse momento da descoberta da agricultura, o ser humano cria condições de se fixar por mais tempo em um território. Ele começa um processo de transição daquele modelo de vida nômade para um modelo de vida agora sedentário. E essa sedentarização faz com que o ser humano consiga observar o ciclo das plantas, ele consiga ter mais tempo de aprimorar os seus instrumentos, né, de perceber coisas e confeccionar coisas que antes ele ia deixando para trás, graças a esse nomadismo que ele não tinha condições de levar, né, ou não tinha condições de perceber o seu ciclo ou a sua formação nesse sentido. Então isso traz algumas significativas mudanças, né, que revolucionam o modo de vida, né, do ser humano a partir desse momento. Né? Então ele começa a domesticar as plantas, o que dá para ele também a condição de domesticar os animais, porque agora ele consegue atrair os animais até essas plantações, prender, né, e aí criar esses animais, e aí ele não tem mais toda aquela necessidade de sair caçar, de sair coletar, de fazer todo aquele exercício. Agora ele começa a facilitar e consegue facilitar muito mais a sua vida dentro dessas condições. E aí surgem os primeiros agrupamentos. Essa prática da agricultura também vai fazer com que o ser humano tenha a necessidade de algo em especial, terra fértil agora. Por isso, esses primeiros agrupamentos humanos, agora mais complexos, começam a se fixar em especial às margens dos rios. Mas esta mudança também traz algumas coisas mais significativas, né? Um aumento demográfico em especial, né? E a necessidade de você organizar agora essas sociedades. Começam a surgir as primeiras cidades, a necessidade da organização política, porque agora é uma quantidade de pessoas muito grande e nem todo mundo pode fazer todas as funções. Então alguns vão se especializar numa determinadas funções, outras em outras, e aí vem as trocas, né? Porque o trabalho que eu realizo não vai ser o mesmo trabalho que você realiza. Então, os seres humanos começam a estabelecer uma organização política, social, para conseguir organizar agora essa nova realidade de sociedade a partir daí. Surge a escrita como reflexo para atender essas necessidades, e aí vem as mudanças. Né? E o último período que marca esse período da pré-história acontece há aproximadamente 5 mil anos, que é a famosa Idade dos Metais. Né? Durante esse período neolítico, a sedentarização faz com que o ser humano consiga observar mais o seu entorno e aprender sobre esse entorno. E é neste momento que o ser humano descobre e domina a fundição dos metais. Cobre, bronze, estanho, ferro são realidades agora na vida do ser humano. E agora os seus instrumentos deixam de ser de madeira, de ossos, de pedra, para se tornarem instrumentos que têm uma durabilidade, uma eficiência muito maior. Resultado disso, nós conseguimos passar a produzir alimentos em larga escala. As necessidades humanas são atendidas agora com uma especificidade muito maior. Começa a se construir os diques, as barragens, que dão suporte para o ser humano desenvolver a agricultura com uma eficiência cada vez maior. Isso contribui para uma grande mudança da organização social, para um crescimento demográfico ainda maior e para o início de uma complexidade ainda maior dessas primeiras sociedades, dessas primeiras cidades, que começam a dar origem agora às grandes civilizações mais complexas, organizadas políticas e economicamente a partir deste momento nesse sentido. Os metais também proporcionam uma nova dinâmica das relações políticas sociais. As guerras começam a fazer parte, já que esses novos instrumentos também dão essa eficiência da conquista de novos territórios e também trazem para o jogo político das relações sociais humanas uma nova forma de dominação
né, nesse sentido das disputas territoriais, das disputas entre os grupos nesse momento. Então este basicamente, né, é o período da pré-história, passando por esses três momentos. Desde lá de uma fase bastante rudimentar do Paleolítico e da evolução humana, das descobertas, das adaptações dentro dessas realidades, dentro dessas condições que o ser humano tinha, né? Vivemos o grande momento da revolução do Neolítico com a descoberta da agricultura e da domesticação das plantas e animais, né? O ser humano aprende a controlar agora esses elementos naturais. E a grande sacada da descoberta da fundição dos metais, aonde ele consegue produzir agora equipamentos muito mais eficientes. Isso traz uma nova dinâmica para a vida humana, né? E aí vem uma série de transformações que a gente vai ver num próximo vídeo. Ó, gostou? Deixa sua curtida e segue o canal.